shoes I want. Bom dia, boa tarde, boa noite, família atômica, a família mais amada, acelerada e atomizada do Brasil. Vocês estão bem? Esperamos que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atomcast, o podcast da família atômica, um podcast onde nós conversamos sobre desenvolvimento pessoal, profissional, empreendedorismo, liderança e alta performance. E hoje nós temos o prazer incomensurável de recebermos aqui no nosso podcast a doutora Anita Mignoni. Doutora, seja muito bem-vinda. A doutora Anita Mignoni, ela é advogada especialista em imigração, cientista política e criminóloga. Ela mora em New Jersey e na Flórida, está nos Estados Unidos desde 1994 e ela é especialista em imigração, vistos, políticas americanas e vamos conversar um pouco sobre esses assuntos e suas implicações para o Brasil. Doutora, seja muito bem-vinda e, se puder complementar aí a sua apresentação, por favor. Muito obrigada, Ricardo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Sim, imigração é minha paixão. Também amo política. Eu acho que isso é muito pertinente no momento que nós estamos. A política acho que nunca foi tão relevante para o dia a dia de qualquer empresário. Legal. Doutora, vamos começar. Hoje é um dia histórico, né, nos Estados Unidos. Fala um pouquinho para nós desse dia histórico, né, da posse, né, do novo presidente aí que se aproxima e quais são as implicações que nós teremos para os brasileiros, tanto os brasileiros residentes e cidadãos americanos, como os brasileiros que estão aqui no Brasil e têm a intenção de ter negócios e têm a intenção de migrarem também para os Estados Unidos. Quais são essas implicações? Vai facilitar? Vai atrapalhar? Como vai ser? Então vamos lá, vamos por partes nessa pergunta. Sim, hoje é um dia histórico, né? 6 de janeiro foi January 6, que foi a invasão do Capitólio, uma vez que era o dia de certificação dos votos da eleição do Biden, do presidente Biden. E foi realmente uma eleição muito conturbada, com questões de fraude em votos. Teve realmente um processo muito importante no estado da Geórgia, e ali pessoas invadiram o Capitólio contra essa certificação. E que virada, né? E hoje a gente está quase na certificação da eleição do governo Trump, de um novo governo Trump, que ninguém achou que chegaria nesse momento. Todo mundo achou que o Trump estaria preso, né? Enfim, as coisas viraram. Em implicações para o povo brasileiro, eu acho que vai muito depender do tipo de visto ou do tipo de imigração que essa pessoa está pleiteando. Então, vamos dizer que essa pessoa está indo sem planejamento, talvez indo como turista e ficando, talvez indo pelo México. Aí realmente as consequências vão ser mais graves, realmente vai ficar muito mais difícil para esta classificação de imigrante brasileiro ou além de imigrante de qualquer outro país. Já na questão dos empresários, a expectativa é de melhorar, porque o Trump ele já articulou que ele quer uma reforma imigratória onde a imigração vai ser mais baseada em meritocracia e em talento, ou seja, para os empresários, para pessoas de alta performance, de alto talento, isso pode ser muito positivo. Ou seja, é um viés inteligente, né? Dificultar a entrada daquele que pretende entrar e permanecer de forma ilegal, em contrapartida, eu facilitar a entrada daquele que tem a agregar valor para o país. É isso? Com certeza, acho que trazer o melhor. Acho que os Estados Unidos sempre se destacou por trazer e manter o melhor talento do mundo inteiro. Então, acredito que sim, os melhores empresários, os melhores cientistas, né? Então, está visando trazer pessoas que também vão contribuir e vai ter consequências tributárias maravilhosas para o Brasil, né? Benefícios Legal. tributários muito Sim, bons para o sim. Brasil. Para os Estados Unidos, desculpa. Para os dois. Os dois, Na verdade, os os dois saem dois, né? Porque ganhando, né? exatamente, porque o imigrante brasileiro nos Estados Unidos tende a investir também no Brasil, tende a mandar muito dinheiro para o Brasil também. Sim.
E muitos imigrantes permanecem um tempo no mercado norte-americano, empreendem nos Estados Unidos e depois eles acabam retornando para cá ou continuam com suas empresas aqui, e muito do aprendizado lá é aplicado nas empresas aqui, né? É o nosso caso, a Atom, nós temos aqui a nossa matriz aqui no Brasil, mas nós temos uma subsidiária nos Estados Unidos. E a ideia é, à medida que a subsidiária americana for crescendo, nós vamos trazendo conhecimento e expertise de lá para cá, que com certeza vai alavancar os nossos negócios aqui também, né? Exatamente, é uma contribuição aí, é uma coisa que é muito significativa para os 2 países. Eu acho que a imigração é muito positiva quando ela é feita de uma forma consciente e planejada. É uma forma de amontoar, né, conhecimento, né, porque você pega culturas diferentes, jeito de tratar problemas diferentes, e uma cultura aprende com a outra, né, porque o brasileiro tem muito aquilo de ser criativo, né, e ter muita iniciativa, mas tem pouca acabativa. Eu sempre brinco, né, que quando o brasileiro quer fazer uma coisa bem feita, o brasileiro sempre se destaca. O imigrante brasileiro profissionalmente sempre vai se destacar. Talvez nem só o imigrante, né? A gente tá Fernanda Torres terminou de ganhar o Golden Sim, Globe, que orgulho, aliás, né? parabéns, né? Parabéns para ela, né? E que orgulho para a gente brasileiro. E eu vejo lá nos Estados Unidos, eu convivo com muitos profissionais de altíssimo padrão que são brasileiros e realmente tem essa questão de absorver um pouco da cultura americana, que é uma cultura de muito, muito trabalho, uma ética de trabalho muito grande, mas também aquele talento, o jogo de cintura brasileiro, que ele é muito importante. Eu acho que ele ajuda muito nos negócios e a pessoa se sobressair. Então, a tendência é facilitar muito a imigração, a obtenção de visto, a possibilidade de investimentos para aquele que pretende entrar pela porta da frente e lá construir uma nova história de vida. Perfeito? Exatamente, isso foi o que ele articulou até agora nos planos dele de imigração. Legal. Agora, uma coisa que me chama muito a atenção, né? A abertura de empresa aqui no Brasil é um processo lento, gradual, demorado, onde cada órgão público dificulta um pouco mais. E nos Estados Unidos, na abertura dessa subsidiária americana, eu percebi exatamente o contrário, né? É muito fácil, simples, indolor, né, abrir uma empresa nos Estados Unidos, né? Com certeza, os Estados Unidos sempre foi um país que favoreceu o empreendedorismo e até a facilidade de contrato, a liberdade de contrato. Então, tem várias coisas que eu acho que é muito mais fácil empreender nos Estados Unidos. Eu vou citar alguns exemplos. Primeiro, simplesmente a facilidade de abertura de uma empresa, que você teve essa experiência com você mesmo. A segunda questão é realmente as leis trabalhistas, que realmente elas não vão tanto contra o empreendedor. Eu já empreendi aqui no Brasil, eu tive um café e vou te dizer que foi um pesadelo, Foi traumático. foi muito traumático realmente, porque a minha sensação era que o governo brasileiro estava querendo falir a nossa empresa, Todos nós temos propositalmente. essa sensação todos os dias. Então, não estou sozinha, que bom. Foi o que eu senti todos os dias de empreender no Brasil. E já nos Estados Unidos, eu acho que o governo te ajuda, e até o judiciário te ajuda também, porque você tem a liberdade de contrato. O governo não tem esse protecionismo, onde ele vai tentar determinar por você o que vai ser bom ou ruim para a tua empresa. Ou seja, você quer fazer um mau negócio, desde que você esteja consciente do negócio que você está fazendo, você é completamente livre para fazer esse mau Sim. negócio. Você escolheu, aderiu à regra do jogo e você conscientemente sabe o jogo que você está jogando, né? Você não Exato, pode questionar a regra do jogo no meio do jogo. exatamente. Há muito menos litígio em É, relação aos contratos, porque as pessoas sabem que é. os contratos, eles vão ser válidos, eles vão ser invalidados juridicamente, O pactuado entre as partes tem muito mais valor do que regras impostas pelo governo goela abaixo, né? absolutamente. Legal. Então vamos lá, uma pessoa tem uma empresa aqui no Brasil e ela tem a intenção dela abrir uma subsidiária, ou abrir uma filial ou abrir uma nova empresa nos Estados Unidos. Ela precisa ter algum tipo de visto para estabelecer um empreendimento nos Estados Unidos, ou mesmo sem nenhum tipo de visto, ela pode ser sócia, acionista de alguma empresa norte-americana. Então, a questão não é o abrir a empresa e nem ter a sociedade, a questão é o ato de trabalhar nos Estados Unidos. Então, uma vez que você vai com o B1, B2, que é o visto de turista e visto de trabalho, mas a questão do trabalho em cima do B1, ela é muito limitada. Então, uma vez que você vai regularmente querer trabalhar nessa subsidiária da tua empresa,
você vai querer o visto de transferência, que é o visto L. Então, isso, né, desde que a empresa esteja estabelecida, o visto L pode ser um dos caminhos para a questão do Mas se eu tenho a subsidiário. intenção de abrir uma empresa lá, permanecer no Brasil, trabalhando no Brasil e contratar um CEO, contratar uma equipe americana, para ter uma empresa, para ser sócio ou acionista de uma empresa norte-americana, eu não preciso ter absolutamente nenhum tipo de visto. Não, não precisa. Legal. É, Aí a pessoa montou a empresa lá, a empresa está crescendo, ela fala, agora eu quero ir para os Estados Unidos. Ela é empresária no Brasil, tem uma empresa funcionando no Brasil e ela pretende ir lá para cuidar melhor dos negócios americanos. Trabalhando lá, indo para lá, trabalhando lá e continuando recebendo aqui do Brasil. Estou perguntando porque é muito do meu caso. claro, claro. Ela precisa de algum visto ou com visto B1, B2 ela pode ficar lá até o prazo limite de 6 meses, cuidando dos negócios daqui e de lá ou não? A gente geralmente recomenda o visto L ali, que se for realmente um período mais extenso de tempo e um trabalho sólido nos Estados Unidos, a gente recomenda já pensar no visto L, que não é uma residência, ou seja, não te Ah, prende a residir nos Estados Unidos. É simplesmente um visto onde você pode ter múltiplas saídas e entradas, trabalhar nos Estados Unidos legalmente. e não tem nada a ver com green card, não tem nada a ver com ser cidadão americano. Não, É um visto provisório de trabalho, exatamente, que me exatamente. permite trabalhar na minha empresa nos Estados Unidos. Correto. Entendi. E aí eu não tenho a obrigação de ficar no mínimo 6 meses lá, do Não ano. tem, não tem. Aí te liberta um pouco também de múltiplas entradas, que muitas vezes o empresário que tem um negócio no Brasil, um negócio nos Estados Unidos, tem que ficar indo e vindo. Então, uma hora ou outra a imigração pode te parar e questionar, bem, por que tantas entradas? E aí o L já te resguarda contra essa possível situação. Ah, legal. Então, com L, eu posso ir e voltar livremente, quantas vezes for necessário durante o ano. Eu posso receber da empresa americana e posso receber da empresa brasileira, Exatamente, de ambas empresas. Posso ter conta nos Estados Unidos e conta no Brasil. exatamente. O visto L se estende para os familiares ou não? Ele se estende, exatamente. Os familiares se categorizam como L2. Então, por exemplo, os filhos podem estudar em escolas públicas americanas. Essa é a grande controvérsia que a gente sempre encontra, né? Porque tecnicamente, com todo visto, né, com todo visto temporário, ou seja, P, tecnicamente você nem poderia colocar um filho na escola, né? Mas vamos dizer F, né, que é o de estudante, ou L, que é de transferência. Tecnicamente não se pode usar a escola pública, mas realmente a gente vê muita gente usando. Tá, eu não posso usar a escola pública. Agora, eu tendo visto L, eu vou e volto. Se eu passo a maior parte do tempo lá e os meus filhos passam comigo a maior parte do tempo lá, em escola particular, não teria nenhum problema. Não, nenhum. Tá. Tributariamente, vamos lá, no aspecto tributário. Então, eu tenho o visto L, apliquei, tirei o visto L, continuo sendo residente e cidadão brasileiro, certo? Certo. Imposto de renda, meu principal domicílio tributário é Brasil ou é os dois países? Não, o domicílio tributário vai continuar sendo o Brasil, já que você vai depender de onde você está passando 6 meses e um dia. Não é porque Ah, são 6 meses mais um. isso que vai contar onde eu vou declarar o imposto de renda. Exatamente. Então, se eu passo 7 meses nos Estados Unidos, ou 6 meses mais um dia lá, e 5 meses e 29 dias aqui, eu declaro lá. Você Isso declara lá. não é opcional. É, isso eu acho que seria uma conversa mais para um contador, mas Tá. até onde eu entendo como advogada, são 6 meses mais um dia para estabelecer a residência. E onde você reside, você tem que declarar. O que a gente vê mais são os estados tentando enforçar isso, não tanto o IRS, que é a Receita Americana. Ah, mas é mais ou menos isso. Dentre as inúmeras possibilidades de visto, né, que eu estava lendo lá, me perdi. Muitas, não é? Essa é uma sopa de É uma letrinhas. sopa de É uma sopa letrinhas, de NH, é W1. E aí eu leio um, dá a impressão que eu me encaixo naquele. Aí eu leio o outro, dá a impressão que me encaixo melhor naquele. O melhor profissional para ver qual é o melhor visto para o meu caso concreto sempre é um advogado de imigração. Olha, Ricardo, a gente está tendo um fenômeno onde a advocacia, e você é um colega de profissão meu, acho que você vai entender bastante, a advocacia ficou completamente prostituída nos Estados Unidos, principalmente a advocacia de imigração. E a gente vê um fenômeno que, para mim, é incompreensível.
onde uma pessoa, até instruída, vai confiar um processo jurídico nas mãos de uma pessoa que não tem uma licença, que não tem nenhum sequer um diploma, ou tem um diploma brasileiro, mas vai tentar exercer nos Estados Unidos. É como eu com diploma americano tentar exercer aqui no Brasil. É completamente incabível. Além de ilegal, é incabível, porque eu não vou conseguir Sim, entregar o essa resultado. legislação é muito Exatamente. diferente, né? Extremamente diferente. E a lei migratória americana, ela vai muito além de você simplesmente preencher um formulário, né? A questão começa, a primeira coisa é a questão de classificação daquela pessoa. Então a gente vê muito, eu sempre brinco com os meus clientes em consulta, que eu falo assim, olha, se eu falar para vocês que eu assisti vários vídeos no YouTube, ou talvez eu trabalhei com um cirurgião, então deita aqui na mesa que eu vou pegar meu bisturi rapidinho e vou te operar. Que é a mesma coisa que você no cirurgião, vem comigo, deita aqui. Você vai deitar nessa mesa ou não vai deitar? Hipótese alguma, não sou louco. Mas quanta gente está deitando nessa mesa nesse momento? Quanta gente? A gente está vendo uma era de golpes e golpes e golpes, que eu vou te dizer que quando, porque imigração é um processo lento, a imigração americana ela é lenta. Então até certos golpes que estão acontecendo com consultorias, que é incrível, um fenômeno incrível para mim pensar nisso, porque se eu quero fazer meus impostos, eu vou no contador. Se eu quero um advogado, por exemplo, tem um processo trabalhista aqui no Brasil. Um advogado trabalhista, né? Mas essa lógica, muitas vezes na imigração, não existe e as pessoas vão atrás de sonhos. Ou seja, se eu te falo o que você quer ouvir, automaticamente você vai assinar um cheque para mim e vai confiar o teu processo. Mas será que eu tenho a competência de te entregar o que eu estou te prometendo ou não? Infelizmente é assim. E no direito, ainda é mais complicado na questão cirúrgica, porque quem é médico em qualquer lugar do mundo, porque ser humano é ser humano em todo lugar do mundo, né? Agora já o direito, não, cada país tem as suas particularidades e as raízes do direito brasileiro, do direito norte-americano, common law, é completamente diferente, né? Isso que as pessoas não entendem, né? Exatamente. No Brasil aqui as leis são codificadas. Então, a Constituição brasileira é um É, livro que mata uma pessoa se cair na cabeça. A nossa Constituição é fininha, fininha, é, fininha, e as nossas bases são common law. E para quem não sabe, isso é o precedente. Ou seja, se o juiz, se o juiz federal tomou uma decisão, que é um caso que se assemelha ao seu, isso vai ser aplicado, né? Então, claro que eu sou uma visão bem geral de é. tudo, é bem mais complexo do que isso. E as pessoas não entendem isso, ou seja, a pessoa tem um advogado no Brasil, aqui no Brasil, que até criou o nome de uma lei, né? Criou, falou arbítrio de singularidade, e as pessoas estão enlouquecidas querendo isso, porque realmente eu entendo uma pessoa que está ilegal nos Estados Unidos por muito tempo, ela está desesperada por uma solução. Então ela vai atrás de quem vai falar, "Ah, mas tem que saber quem está falando, né? Quem é Sim. essa fonte?" Eu acho que o mundo, né, com a evolução da internet, as pessoas perderam esse senso de qual é a fonte que você está buscando para a tua informação. A gente tem um mar de informações na internet, mas a gente tem muita informação boa, mas também tem muita informação de péssima qualidade, né? E é Exatamente. difícil não se perder nesse mar. E a melhor maneira de não se perder nesse mar é procurando um profissional competente que sabe navegar muito bem nesse mar, né? Exatamente. Aí vamos lá. No meu caso, me parece que é o L, depois a gente vai conversar, quero uma consulta com a doutora depois, formal mesmo, de verdade. Mas me parece que é o L e digamos que seja o L. E aí vem aquela primeira dúvida: aplico no Brasil ou é melhor eu aplicar estando morando nos Estados Unidos, estando lá nos Estados Unidos? Melhor aplicar no Brasil a questão do L. É claro que vai depender do seu planejamento, se você, como você está indo, né, e quanto tempo você vai passar nos Estados Unidos. Mas eu acho sempre melhor aplicar do Brasil, porque aí você, né, e qualquer empresário que está aqui escutando o seu podcast, eu acho importante ter a questão do planejamento e entender, olha, eu não vou decidir morar nos Estados Unidos e vou para lá no mês que vem. Eu tenho que ter um planejamento, eu tenho que entender que essas questões tomam tempo, que simplesmente ir morar nos Estados Unidos carrega um risco de violação de status. Ou seja, pode ser compreendido que você ficou, que você foi como turista, mas você tinha dupla intenção de morar nos Estados Unidos. Isso pode depois barrar algum benefício migratório, pode barrar não só a obtenção do L, mas também, eventualmente, a pessoa vai para lá temporariamente, geralmente ela fica, né? E aí, eventualmente, ela pode ser até barrada de conseguir o benefício final, que é o green card.
Então, visto L é um visto temporário de trabalho Uhum. e é uma porta de entrada para o Green Card. É uma porta de entrada. Aí depois existem outras categorias, né? Você falou o L. O L é a primeira coisa que me veio em mente quando você falou subsidiária. Então tem certas palavras gatilho para nós Sim, advogados, mas não quer dizer que é a sua única categoria. A gente também exploraria a questão do EB2, National Interest Waiver. O que é o EB2 National Interest qual que Waiver? é? EB2, EB2. EB2 tá? é conhecido popularmente como EB2 NIW ou EB2 New, muita gente chama de New, que é o National Interest Waiver. Ou seja, você não tem que ter uma oferta de trabalho. O seu currículo é tão forte e vai agregar tanto em questões de inovação, em inovações, desculpa, em questões de benefícios tributários para o país, em questão de, enfim, né, se a pessoa está no campo de artes, inovação de talentos, mas para empresários, o EB2 é muito forte. A gente conseguiu um até que foi bem bacana, porque era um empresário de muito sucesso, de muito talento, mas que não tinha bacharel. E conseguiu. Então, tem muita gente que acha que o EB2 não é possível sem um diploma. E sim, é possível, sim, porque você prova que você teve um sucesso, que você é um empresário estabelecido, enfim. Então, tem também essa possibilidade do National Interest Waiver, EB2. E o EB1, só uma pessoa que recebeu prêmios, enfim, teve um reconhecimento maior. O EB1 tem a vantagem de ser mais Isso, eu sou rápido de ainda. letrinhas. Pois é, por isso que eu falo que é tão complexa essa Sim, questão, né, de e tem que ser avaliado, e tem que ser avaliado de uma forma também muito séria e de não querer, por exemplo, ah, eu brinco que eu não tenho medo de ofender o meu cliente. Por quê? Porque talvez se ele não é um talento extraordinário, eu vou dizer, olha, você não é um talento extraordinário e vamos olhar outra categoria de legalização para você. É melhor do que ludibriar uma sim. pessoa, fazendo ela acreditar que ela é um talento extraordinário, quando talvez ela não é. E a questão de ser muito claro, o EB1 ele é mais subjetivo. Ou seja, você preenche esses requisitos, vai ser aprovado. O EB2, por mais maravilhoso que seja, ele é subjetivo. O que é interesse nacional? Não é? O que É, é um talento exatamente. extraordinário? Então a gente É entra um no Romero mundo. Brito Pois ou é é, um pintor, né? exatamente. E é um visto que é extremamente desconfortável. É incrível quando dá certo, mas são conversas difíceis com o cliente, onde a gente tem que ser muito sincero e dizer, olha, existe uma subjetividade, né, nesse tipo de legalização. Ou seja, estamos na mão dos É um deuses visto que na imigratórios. negativa pode até gerar um grau de frustração na pessoa, né? Com certeza, com certeza. Por isso que eu acho que é tão importante essa conversa antes da aplicação. Dizer, olha, você pode talvez qualificar, porque a gente nunca pode dar certeza. Certeza só tem que eu vou morrer um Sim. dia. A morte e os impostos, Com né? certeza, death and taxes, né? É, São as duas as certezas duas que a gente certezas tem da na vida. vida, com certeza. E tirando isso, a gente não sabe. É a outra questão. Você tocou na questão da consultoria, né? Essa outra questão. Pessoas falam, olha, 94% de taxa de sucesso, 96%. Para começar, todo sucesso ou derrota vai depender muito da situação. Quem é o oficial de imigração? Quem é o Sim. juiz analisando o teu processo? Como que é o teu currículo? Como é a tua situação? E outra questão, imigração é muito afetada pela situação política. Ou seja, qual a expectativa? Que vai ficar muito mais difícil nos próximos 4 anos, porque a gente está com uma política um pouco anti-imigratória. Então, vai ficar um pouco mais difícil. E até, né, aqui no Brasil, acho que também é ilegal, mas nos Estados Unidos é ilegal para advogados divulgar qualquer taxa de sucesso. Aqui Até também. Aqui também, mas é o que a gente mais vê, né? Infelizmente. Agora uma pergunta. Eu posso aplicar para uma modalidade de visto, e aí eu sei que tem um tempo, que a gente vai conversar sobre esse tempo, e caso eventualmente seja negado, eu posso aplicar para uma outra modalidade ou escolher uma modalidade fecha a porta para todas as outras modalidades? não fecha a porta, desde que seja feito o trabalho sério. Ou Entendi. seja, se tem uma negativa porque você teve um diploma photoshopado ou algum tipo de documento alterado, aí de fato vai fechar Sim, todas as portas para você. Ou se a negativa foi por causa de uma violação de status. Ou seja, você foi como turista e terminou trabalhando ou ficando além do tempo, etc. Aí de fato fecha as portas. Mas se for um trabalho planejado e bem feito, não fecha nenhuma porta para outras entendi. categorias. Então foi negado porque, na análise subjetiva, entenderam que eu não era uma pessoa de interesse nacional.
não teve nenhum documento falsificado, photoshopado, não violei absolutamente nada e eles negaram. Eu posso insistir naquela modalidade, deve ter recursos, ou eu posso simplesmente, não, eu vou para outra modalidade sem problema nenhum. Então, o que muitas pessoas fazem, elas fazem uma reaplicação, que às vezes funciona, mas nem sempre. Ou também, olha, tudo bem, mas agora eu vou fortalecer o meu currículo, talvez eu vou fazer uma outra pós-graduação, vou fazer um doutorado, vou abrir uma outra empresa, eu vou focar um pouco mais em publicações, porque publicações é uma das categorias ali que mostram que essa pessoa teve um destaque. Porque muitas vezes o empresário ele está mais preocupado na gestão da empresa, no sucesso da empresa, no Sim. sucesso do seu time, do que necessariamente no que eu chamo do confete, ou seja, prêmios, mídia, entrevistas, congressos, né? Às vezes o empresário está tão focado ali. O dia a dia de um empresário é maçante. Nós somos advogados, mas também empresários, e a gente sabe como é Aliás, a gente vai falar um maçante. pouquinho disso daqui a pouco também, que interessa Sim. para a nossa audiência. Outra questão, o idioma. Vamos voltar para o meu caso, né? Digamos que eu estou aplicando para o L, o meu inglês é nível, né? Dá para ouvir, dá para entender um pouquinho. É requisito obrigatório, mandatório, é recomendado fortalecer o inglês? Como que fica a questão do idioma? Então, em geral, não é um requisito. Porque o empresário, ele já provou esse sucesso. É claro que um sucesso numa empresa que você teve não é determinante do seu sucesso futuro. Isso é um bom indicador que você vai ter sucesso. Então, basicamente, o jeito que eu explico é que a imigração está comprando o teu currículo. Está dizendo, olha, essa pessoa, ela vai querer exercer a profissão, ela vai querer melhorar o inglês e ela vai somar falando inglês ou não. Eventualmente, na cidadania, você tem que falar inglês, aí que veio o requisito. O que a gente tem visto em certas categorias, quando a pessoa faz o consular, ou seja, tem que ir no consulado americano, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, ela tem que falar inglês em certas modalidades, ou seja, um médico. O médico, para começar a estudar e validar aquele diploma, ele vai precisar. Ou até o advogado, né? Se você for advogar e não empreender nos Estados Unidos, pode ser que eles vão pedir, olha, qual é o seu nível de inglês? Sim, Mas o consulado tem questionado isso mais do que a própria imigração em processos internos. entendi. Então, já matou a questão da entrevista. Pode ser em inglês, dependendo se o inglês for mandatório para o exercício da profissão. Não tem possibilidade de um médico clinicar nos Estados Unidos se ele não souber, não dominar o idioma, né? Exatamente. Legal. Eu tenho hoje o B1, B2, que é o de turismo. É turismo, né? É turismo e também trabalho, mas o trabalho em questões bastante limitadas. Tá. Então, eu tive recentemente na Flórida, fiquei 42 dias lá, e de lá eu fazia algumas reuniões com a minha turma aqui, fazia alguns trabalhos esporádicos aqui. Isso não tem problema nenhum, né? Absolutamente não. Absolutamente Fica legal. tranquilo. Tá. Agora eu posso trabalhar lá esporadicamente, fazer uma Esporadicamente, reunião de trabalho, encontrar com alguns empresários lá, conversar sobre negócios, ir em algum posto também, sim, esporadicamente. exatamente. Qual que é o limite do esporadicamente? É muito O subjetivo? limite é bastante subjetivo, mas o que a gente vê, por exemplo, a pessoa ficou lá 6 meses direto e trabalhou de home office, ou começou a trabalhar dentro da própria empresa numa rotina. Tipo, acordou, foi trabalhar, entendeu? Então, é uma questão onde você está vendo a rotina. Você não está lá só visitando. Até onde você está residindo, que seja por meses, ou até onde você está só visitando, fazendo algumas reuniões e voltando para o Brasil. Ah, eu estou fazendo algumas perguntas básicas que eu sei que são as perguntas da minha audiência. Claro, Eu tenho B1, B2, estou pensando em tirar o L, penso futuramente em me mudar para os Estados Unidos, tá nos meus planos, nada com muita pressa, penso futuramente em tirar o Green Card e claro. morar lá em definitivo. Mas vamos lá, eu tenho B1, B2, viajo hoje para lá e vou ficar 6 meses nos Estados Unidos, que é o tempo que o meu visto me permite, desde que o carimbo, agora não tem mais o carimbo, né, eletrônico, Caramba. desde que eu cheque lá na internet e vejo que me foi concedido 6 meses, eu fico 6 meses de lá, num período de teste, e nesses 6 meses eu faço uma reunião por semana online com a minha equipe aqui da Atom. Aceitável? Geralmente é. E eu Geral- posso até falar que eu estou fazendo isso num questionamento? Porque realmente você tem uma empresa que são seus
é o que te prende ao Brasil, são seus vínculos com o Brasil, então ninguém espera que o empresário vai completamente se desligar da empresa. E nesses 6 meses eu vou fazer turismo lá, que é a razão principal da minha viagem. Essa é a questão, com a razão principal. Você vai estar meramente trabalhando e testando uma vida nos Estados Unidos ou você vai realmente estar passeando, fazendo esse turismo, né? Na verdade, testando a vida nos Estados Unidos, mas Sim, turistando. sim, A sim, razão principal seria sem problema nenhum. sim. Legal. Apliquei o visto, né? Procurei advogado de imigração, preenchi os formulários, demos entrada. Tempo estimado. Estimado, eu sei que não dá para Então, para a questão do L, está olhando mais ou menos, eles estão dizendo 4 a 6 meses, mas eu geralmente rápido estimo, eu assim. vou mais tempo, eu vou para 6 a 8. Nossa, a gente é acostumado com processo no Brasil, 5, 6 anos para ter sentença de primeira instância. Não, não, não. 5, 6 anos acho que são os mais complicados, né? Geralmente é quando uma pessoa cometeu um crime e precisa do perdão. Então são processos extremamente mais complexos. A pessoa veio pelo México e precisa de um Fora da perdão. curva de normalidade. Aí realmente pode chegar a 5 anos, porque são 3 anos e meio só para decidir a questão do perdão, mas aí é outro tipo de processo. Entendi. Então, se eu apliquei o L aqui no consulado brasileiro, tenho visto B1, B2, eu posso viajar, enquanto eu estou aplicando, eu posso viajar normalmente usando o B1, B2, Desde que não haja violações, desde pode. que não haja violação ao B1, B2. Se eu estou lá nos Estados Unidos, vai dar os 6 meses do B1, B2 e ainda não saiu alguma decisão. Eu sou obrigado a voltar. Eu Exatamente. não tenho uma situação provisória por ter aplicado o visto L. Você pode estender a sua estadia como turista, mas é claro que você tem que estar preparado particular. Por que que você quer estender? Você tem que provar que você tem fundos, né, para financiar Sim. essa viagem sem ter que trabalhar sem permissão nos Estados Unidos. E também preparado para certos questionamentos. A gente tem visto a imigração questionar mais a questão: olha, se você é turista, eu quero ver as fotos do turismo que você fez, a gente quer ver os recibos do que Motorhome você que veio. você alugou, porque ficar 6 meses e Exatamente. estender mais um tempo, você tem que estar fazendo um tour legal. Porque vamos pensar, quem tira um ano de férias, né? Realisticamente, quem tira férias por 6 meses tem sorte se eu consigo É, 2 semanas. é um sabático aí. Pois é, o sabático. Então, eles querem ver que esse sabático é real. Tudo tá. E é claro, na imigração tudo é subjetivo. Mas qual vai ser a análise? Qual é a tua intenção e a manutenção de vínculos? Ou seja, a regra é a mesma que nós, como advogados, orientamos os nossos clientes no Brasil. Fale sempre a verdade. Correto. A verdade sempre vai estar do teu lado. Correto, exatamente. Você tem um L1, você tem a intenção de trabalhar sim, eventualmente, mas por enquanto estou passeando, faço algumas reuniões, mas nada muito além do que é permitido dentro do B1. Então vamos lá. Tinha o B1, B2, apliquei para o L, tirei o L, agora eu posso trabalhar legalmente na minha empresa nos Estados Unidos. Eu não posso trabalhar em outra empresa. Não, o L vai permitir você trabalhar nessa subsidiária. Ela é vinculado à minha subsidiária, como se fosse o visto Exatamente. da minha empresa, da qual eu usufruo. Exatamente, você está se transferindo. Tá. Aí eu tô lá, eu não passo 6 meses lá, eu faço o recolhimento de tributos no Brasil, meu domicílio tributário é o brasileiro, eu sou um cidadão brasileiro, eu voto no Brasil. E aí passam-se os anos, eu não sei quais são os requisitos, mas vou aplicar para tirar o green card. É isso? Exatamente. Meu Aí a gente. inglês é ruim, me Não, perdoa, que mas isso, é o Green Card mesmo. E aí a gente vai estar explorando outras categorias. No caso, foi o EB2 que a gente conversou, talvez o EB1, essas já são modalidades de de Green Card. o green card, ele é definitivo e ele me dá o direito de moradia, Exatamente, mas eu ainda não sou cidadão americano. exatamente. Na verdade, é o que muita gente confunde, eu acho importante a gente frisar aqui. Porque o Green Card é uma coisa maravilhosa, né? É uma grande conquista. Só que ela te dá o direito, mas ela também estabelece o dever de residir. O residente precisa residir nos Estados Unidos. Ou seja, uma vez que você tem Green Card, você é residente americano, você precisa passar 6 meses mais um dia. O que que a gente está vendo? Muita gente sendo parada, porque no vernacular popular, as pessoas pensam que, olha, eu tenho que entrar nos Estados Unidos cada 6 meses, passo um dia e volto para o Brasil para manter o meu Green Card. E dá certo até dar errado. Vamos deixar nisso. Ou seja, enquanto ninguém pega, enquanto faz vista grossa, vai passando e a pessoa vai entrando numa
conformidade em relação a isso, mas uma hora ou outra vai dar errado, E a gente tem visto muito porque tá mais green ilegal. cards, exatamente. Eles estão realmente tirando o green card das pessoas, prendendo as pessoas na tão temida salinha, né? Que todo mundo tem medo da salinha. Deus me livre. Pois é. Então tem muito disso e vem acontecendo mais e mais, e a expectativa com todo o governo, que é republicano, que é anti-imigrante, essa onda, infelizmente, porque eu falo infelizmente, eu acho que realmente precisa ter uma segurança na fronteira, mas sentimento anti-imigrante é sempre negativo para a gente. Mas a gente tem que estar preparado para isso, então as pessoas que têm green card têm que ter essa consciência, que têm que residir, e os empresários aqui do podcast que estão escutando, é pensar no planejamento. E nem sempre o EB não precisa passar por um outro tipo de visto temporário. Também tem o O. Ou seja, eu sou um grande empresário e eu vou ser contratado por uma empresa americana e eu tenho um talento extraordinário. Pode pensar no visto O, só que o O também é temporário. E aí, ou a Mas pessoa. o OLI necessita que uma empresa americana já estabelecida queira me contratar. Exatamente, o O você não pode self-petition. Ou seja, eu não posso peticionar para mim mesmo. Então, e são questões temporárias, ou seja, o O, o L, eles não vão estabelecer uma residência para você. Já o EB vai estabelecer essa residência sim. Então, é pensar. Então, se a pessoa tem realmente um planejamento mais a longo prazo, ou seja, daqui a 2 anos e meio eu quero morar nos Estados Unidos, aí já é recomendável começar com o processo do EB2, NIW, porque realmente a gente depende do que a gente chama de Visa Bulletin. Todo mês sai uma nova data, onde a gente só pode aplicar a residência da pessoa ou a entrada da pessoa nos Estados Unidos quando essa data condiz com a nossa data de aplicação. E a gente tem um gargalo aí de 2 anos e meio. Por isso que eu disse no início, né, que quando a pessoa toma a decisão de morar nos Estados Unidos, é coerente pensar, olha, eu vou morar nos Estados Unidos daqui a 1 ano, daqui a 2 anos e meio, e fazer esse planejamento com um advogado. É claro que nada é exato, pode ser um pouco mais rápido e pode ser um pouco, geralmente termina sendo um pouco mais lento, colocar 6 meses ali de folga a mais para não ter nenhuma frustração. Uau! Ouvintes, vocês que estão nos assistindo, nossa audiência, né, não nossos ouvintes. Se você está gostando, se você está curtindo, vou pedir desde já, se inscreva no nosso canal, que isso é muito importante para nós. Se você já é inscrito, ótimo. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Isso permite com que nós chegamos com o nosso conteúdo, atingindo mais e mais pessoas com esse conteúdo tão importante para você e para todo o nosso público. Então, é muito simples, né, inscrever no canal, é só clicar em inscreva-se e você já está inscrito no canal. E para você que está gostando, deixa o seu like, né? O seu like é o seu reconhecimento ao nosso trabalho. É simples, é indolor, né? Demora menos de um segundo e é interessante que tudo que a gente entra na vida, a gente tem que entrar com um viés positivo. Então, desde já, a gente já está, né, no meio aqui do nosso podcast, já aprendi que a pronúncia é podcast, e já deixa esse viés positivo. Chega lá no final, você não gostar por qualquer motivo, você dá um dislike. Mas aprenda tudo que você entra na vida, não a criar uma expectativa alta, mas já veja com um viés positivo. Então você está num restaurante novo, legal, que você nunca foi, já tem um viés positivo. E não fica, às vezes a comida é excelente, às vezes o serviço é excelente, às vezes a música é excelente, o restaurante tem tudo para ser perfeito, mas as pessoas estão conversando no restaurante um pouco mais alto o tom. Isso te incomoda e você. Então não se prenda nesses detalhes, tente ver a vida de um modo positivo. Então entrou num podcast para assistir pela primeira vez, já dá o seu like, já gera uma expectativa positiva no bom sentido. Se você não gostar, depois você dá um dislike. Mas já dá um like aí para nós, é a remuneração que você nos dá, isso é muito importante. E já deixa aí a sua pergunta, que com certeza a doutora Anitta vai ter outras oportunidades conosco. Aí as perguntas que estiverem aqui, ela vai nos responder na próxima oportunidade. Mas vamos continuar nosso papo aqui, que está gostoso. Claro. Então vamos lá. Eu estou morando nos Estados Unidos. Ah, você falou do inverso. As pessoas que estão aqui no Brasil, que têm o Green Card, e elas acham que basta ir um dia a cada 6 meses e voltar, elas podem perder o Green Card. Dá certo até que um dia não dá mais. Exatamente. Eu tenho visto muita gente que fala para mim assim: não, muda para os Estados Unidos com o visto B1, B2.
você pode ficar até 6 meses. Aí você fica 5 meses e 29 dias, pega um voo para Bahamas, pega um voo para. Vem para o Brasil, fica 2, 3 dias, volta lá e fica mais 6 meses. Isso é ilegal, né? E aí eu vou repetir que tudo dá certo até dar errado. Por quê? A imigração americana, hoje em dia tem computadores, então eles vão ver que você já passou esse tempo e que isso é simplesmente uma forma de burlar. De ter uma pessoa, um oficial para fazer vista grossa? Pode ter, mas a maioria não está fazendo. Então, você alugou uma casa lá, você pôs seus filhos na escola, você já fez todo aquele movimento de mudança. E eu atendi uma família que foi para um cruzeiro nos Bahamas, exatamente nesse conselho, e não deixaram entrar. E, de fato, cancelaram o visto de turista. E o que que faz com os móveis? O que que faz com essa casa? O que que faz com os filhos que já acostumaram na escola? E não tem o que fazer. A verdade é que, de fato, eu não tenho o que fazer. Então, por isso que eu sempre vou frisar o planejamento. Então, tem várias estratégias, né? Essa eu acho que é uma das piores que podem acontecer. O que a gente tem visto também muito é a estratégia de ir como turista, mudar o status, porque visto não se muda dentro dos Estados Unidos, mudar o status para estudante, e aí ficar lá, enfim. Isso apresenta também vários outros problemas. Estou entrando numa coisa bem controversa aqui no seu podcast. Chamou atenção. É muito controversa isso e eu vou te explicar exatamente por quê. Primeiro, você está sujeito a uma acusação de dupla intenção. Ou seja, você disse, né, na hora da sua entrevista de visto, na sua entrada nos Estados Unidos, que a sua intenção era passear. E agora você foi ficando e trocou. Mas Anitta, eu posso mudar de ideia. Certamente você pode mudar de ideia. Mas a gente sabe que esse planejamento foi feito antes e mais as autoridades americanas estão se educando em relação a essa estratégia. A outra questão é, aí vou trocar para o F1. Estudante tem que fazer o quê, gente? Estudar. E estudar, a questão da carga horária de ser um estudante em tempo integral é extremamente desgastante. Então, o que eu mais escuto, né, das pessoas que têm status F1 e muitas vezes vêm fazer consulta comigo, doutora, eu não aguento mais estudar. Eu entendo isso. Não é que eu sou sem compaixão, mas o estudante de fato tem que estudar. E não tem muito que o advogado pode fazer em relação a isso, por mais caro e desgastante que seja. E aí, muitas vezes, essa pessoa que está com F1, que é o status, né, ou visto, se você tira do Brasil, está no Brasil, lá nos Estados Unidos, encontra várias outras questões. Ou seja, tem uma emergência médica de um membro da família aqui no Brasil. Não pode sair do país, porque o visto ainda é de turista. Outra questão, começa a trabalhar informalmente ou até formalmente, porque precisa trabalhar. Vamos combinar que ninguém fica de férias ou vai estudar, ninguém. Enfim, termina também acumulando uma violação de status que também mais e mais a imigração tem pegado. Então, é uma estratégia? Muita gente faz, só que é uma estratégia extremamente arriscada e é uma estratégia legal, tecnicamente. E nesse caso da família que viajou para Bahamas, depois foi bloqueada a sua entrada e perdeu o B1, B2, com certeza isso dificulta a obtenção futura de outros vistos, né? Exatamente. Uma vez que você tem o visto de turista cancelado por uma violação ou por uma questão que basicamente foi, né, a imigração acusou essa família de desonestidade, ou seja, você está dizendo que você é simplesmente um turista, mas você está residindo nos Estados Unidos. E aí já fica o carimbão preto lá no histórico da Exatamente, você fica pessoa, né? cancelado e aí fica quase impossível conseguir um novo Ah, visto. vamos lá, prosseguindo. Então a gente está subindo nos degraus, a pessoa já está com um green card. Já Sim, está com um green card, então ela já tem uma residência definitiva nos Estados Unidos. exatamente. Ela tem que permanecer no mínimo 6 meses e um dia por ano lá, mas se ela quiser ficar o ano todo lá, 3, 4, 5 anos sem voltar para o Brasil, ela pode, Tudo bem, mas ela ainda não é um cidadão americano. exatamente. E para obter a cidadania americana? Então, geralmente para empresários que a gente está visando ali, os EBs, a gente está olhando seus 5 anos. Então, você pode aplicar 3 meses antes de completar os 5 anos do Green Card. Aí você está elegível para aplicar para a cidadania. Então, a cidadania você precisa provar bom caráter moral, ou seja, ausência de crimes, ausência também de ter sido preso, né? Não só de convicção, não só de julgamentos contra você. Declaração de imposto de renda, geralmente eles querem ver, já que você foi como empresário, eles querem ver que você
seguiu a proposta que você apresentou para o governo americano. Claro que você pode, mas eu posso mudar de setor, eu posso mudar de ideia, você pode mudar de ideia. Só que se você está indo como empresário e decidiu não empreender e não fazer nada, realmente isso pode também ser considerado fraude, né? Alguma questão na sua cidadania. E você também tem que falar ali, você tem que falar o inglês. Precisa ser o inglês perfeito? Absolutamente não. Pode ter um sotaque? Pode. Pode errar um pouquinho? Pode. Mas você tem que minimamente compreender e conseguir ser compreendido. Esse é o que eu falo que é o nível de inglês que precisa. A segunda questão é uma questão básica de história e governo, né, americano. Então, são 100 perguntas que as pessoas têm que memorizar, que todo mundo que faz essa 100 pergunta. São perguntas. 100 perguntas, exatamente. Elas são relativamente. Eu sou suspeita para falar, porque eu também abri uma empresa com um curso de cidadania americana, um método, né, para a cidadania americana. E eu acho que a cidadania americana ela tem uma fórmula para você se preparar e conseguir passar com sucesso, e a gente criou um método para que a pessoa Que possa legal. conquistar esse sonho. Pois eu quero conhecer também. E aí, uma vez obtida a cidadania americana, aí é definitivo. Aí você vota nos Estados Unidos, você é americano, passa a ter o passaporte americano. Exatamente. Então, a parte maravilhosa é que você pode votar, a parte que nem todo mundo gosta, que foi muito engraçado, porque o dia depois que eu me tornei cidadã, eu recebi a carta pedindo que eu comparecesse para servir como júri, Ah, que legal. No tribunal do júri, no como tribunal, jurado. como jurada, né? E eu passei uma semana lá a postas, né? Porque ninguém me escolheu, ninguém escolhe advogado em geral, nem estudante de direito, na época eu era estudante de direito. Certo. Ah, mas fiquei lá, é obrigação cívica da gente, então a gente E cumpre. o tribunal do júri nos Estados Unidos é bem diferente do tribunal do júri aqui no Brasil, né? Extremamente. É Lá uma é das bonito coisas de se ver. é muito divertido. Eu gostava muito quando eu fazia. Eu fiz muitos processos de júri, eu gostava demais. A questão, imigração a gente não tem isso. Nada vai para o júri. Sim. Mas a adrenalina de um júri é incomparável. Eu amava. Eu sinto muito. Essa parte eu sinto um pouco de falta. Mas você é formado em criminologia também, né? Sou formada, eu fiz as duas especializações. Eu me especializei em imigração e criminologia. Legal. E o que dá mais alegria de trabalhar, o que é mais emocionante é igual no Brasil, né? O direito criminal ele é tão bonito na teoria, eu acho ele tão. Mas advogar no direito criminal ele tem algumas particularidades. Cada ramo do direito tem as suas particularidades, né? E tem que conhecer muito bem, né? Exatamente, exatamente. Eu amava. Criminologia eu não faço tanto, bem pouco hoje em dia. Direito de família é o que eu realmente não gostava, não gosto de fazer. Eu faço o mínimo hoje em dia, só acordos mesmo. E imigração, tá? A imigração tem menos adrenalina, tem adrenalina também, só que tem uma particularidade nos casos de tribunal, acho que para os advogados conversando aqui, acho que eles vai ser interessante, é que, né, tem o Departamento de Justiça. E tanto o juiz quanto o promotor trabalham para esse mesmo chefe do Departamento de Justiça, ou seja, você não tem um juiz independente. Sim, o É, juiz não é imparcial. é a única área do direito onde o juiz não precisa ser imparcial, e eu acho que isso é inconstitucional, mas é o que temos. E os juízes de imigração são geralmente um pouco complexos, vamos colocar nessa. Na imigração que os juízes são parciais. Não. Exatamente. Ah, Exatamente. Ou seja, é se porque é você. questão de Estado, né? Não, imigração é uma questão federal. Sim, eu digo é uma questão é uma questão estratégica para os Estados Unidos, né? Exatamente. E É que isso. quem está sendo julgado até então não é um cidadão americano, se bem que é um cidadão, é um ser humano, né? Então tem que ter o direito da imparcialidade, né? Exatamente. Já é princípio constitucional de Estado Democrático de Direito. Exatamente. Pois é, a Constituição não especifica que você precisa ser um cidadão americano para você ter o benefício, né, de vida, liberdade, Sim, enfim, naquelas questões básicas para todo é mundo. supraconstitucional, né? É o Exatamente. direito natural, né, nesse caso. Exatamente. Seja você legal ou ilegal, você tem esse direito, que é o Bill of Rights, né, que são as É. primeiras 10 emendas, que são os direitos absolutos de todo mundo. Ali, aqueles direitos ninguém pode violar, seja você legal ou ilegal. Olha os advogados já, já puxando a brasa para nossa sardinha, né? Porque é gostoso, né? É muito bom, não é? Só a gente que acha, mas Vamos lá. E aí, Vini, tem alguma pergunta aí? Como que tá? Pablo? Passa assim,
Vai aprendendo cada vez mais, né? Tá super legal. Bacana. Então vamos lá. Conta bancária. Um brasileiro que não tem nenhum visto ou que tem o visto B1, B2, ele pode abrir uma conta bancária nos Estados Unidos? Sim, ele pode abrir uma conta bancária, claro, como não residente. E é sempre a questão é qual é a movimentação que vai nessa conta bancária, porque isso é o que pode prejudicar. Ou seja, a imigração vai falar, ok, você tem aqui que você abriu uma conta no Chase Bank. Eu quero ver os extratos. E o que que o extrato vai mostrar? Ele vai mostrar uma transferência vindo do Brasil, talvez de uma conta sua brasileira, e aí os gastos que você tem, até aí tudo bem. Só que ele vai mostrar talvez um pagamento por algum trabalho que você fez não autorizado, aí não. Aí você pode ter colocado tudo a perder. Entendi. Transferência da minha conta de investimentos do Brasil para a conta de investimentos nos Estados Unidos. Eu Tudo estou dolarizando o meu patrimônio, estou protegendo. Não é ilegal gastar dinheiro nos Estados Unidos. O que é Sim, ilegal é você trabalhar sem autorização, é sim. você ganhar o dinheiro nos Estados Fonte Unidos. ser americana, fonte do Exatamente, recurso ser americana. exatamente. Agora, se eu brasileiro, sem nenhum tipo de visto ou com visto B1, B2, eu faço uma aplicação financeira nos Estados Unidos. Por exemplo, no mercado imobiliário, eu compro um terreno nos Estados Unidos e vendo esse terreno pelo dobro. Eu tive um ganho de capital e esse ganho eu vendi para um americano. Então, eu ganhei dinheiro não trabalhando, mas investindo no mercado norte-americano. Tudo bem. Posso? Claro, o problema é trabalhar. Tá. Desde que o recurso não seja advindo de trabalho, sem problema nenhum. Exatamente. Vender bens, comprar bens nos Estados Unidos, desde que isso não seja em caráter profissional, é o Exatamente. volume que vai determinar, né? Tá tudo bem. Não tem problema. Agora, doutora, conta um pouquinho para nós. Você se formou em direito nos Estados Unidos. Exatamente, é uma trajetória um pouco diferente da trajetória do advogado brasileiro, né? Eu fui para os Estados Unidos adolescente, eu acho que me ajudou muito. Foi com teus pais ou não? Foi sozinha? Fui com a minha mãe e Bem, toda a família da minha mãe já morava nos Estados legal. Unidos, então isso posicionou a gente bem melhor, né? E eu fiz a high school, eu acho que aí me ajudou muito na questão do inglês, foi aquela adaptação de choque que você tem que fazer. E vai falar inglês ou vai falar inglês? E a gente foi para uma área que não tinha, acho que minha prima era quem estava na escola, que era brasileira, tinha dois outros brasileiros, era em Nova York, um pouco upstate, em Westchester, e vai aprender inglês ou vai aprender inglês. Então foram várias situações hilárias, talvez um pouco humilhantes até, mas você é o tratamento de choque, por isso que eu até falo, olha, quer aprender inglês? Fala errado. Que a melhor forma é falando errado e aprendendo e tendo toda essa experiência, né? E eu tive, acho que eu fui abençoada de ter isso. Eu agradeço muito essas dificuldades, porque me deram realmente essa garra de continuar. E aí você vai para o bacharel. O bacharel ainda não pode ser em direito. O direito, ele é depois do seu bacharel. Então, a gente faz o vestibular para o bacharel. Foi onde eu Certo. cursei, com licença. Foi onde eu cursei Ciências Políticas e Criminologia, que aí é um start, né? E também estudei um pouco de História da Arte, mas não cheguei a graduar nisso. E aí depois veio o vestibular de Direito, e foi aí que eu cursei o Direito da Brooklyn Law School, que eu tenho muito orgulho também da minha faculdade, né? Que é o nosso doutorado, né? E forma muitos juízes, né? Faculdade maravilhosa, super intensa. Eles falam que você vai sair de lá já sabendo advogar. Isso é verdade. Você sai já saindo advogar desde o dia 1, e aí vem a prova da ordem, que é por estado. Ou seja, você tem que fazer uma prova para cada estado, e naquela época eu fiz Nova York e Nova Jersey, e depois disso você vai para o circuito federal, não tem que fazer uma prova, mas tem que provar que você tem a competência, tem que ter um sponsor ali falando, não, ela tem a competência para advogar no Tribunal Federal também. E diz na carreira, vai tentando, vai. Que legal. Sim. Então, na verdade, eu me formo, depois eu faço direito, Uhum. e aí eu faço o exame da ordem estadual e eu tenho o direito de advogar dentro daquele estado, em Exatamente. causas estaduais. Exatamente. Em causas federais, desde que você seja um advogado admitido no circuito, você pode, por exemplo, lavagem tem certos crimes, lavagem de dinheiro, evasão de divisas são crimes federais. Federais. Então, ali você pode atuar em qualquer estado, desde que você tenha um sponsor. E áreas do direito, aí eu não tenho formação específica para áreas. Eu posso advogar em todas as áreas. Em todas as áreas que você se julga competente. Sim, Essa é a regra. é como funciona no Brasil também. No Brasil só não tem essa divisão do estadual para o federal. Uma vez advogado, você tem a limitação
de número de processos no estado, né, o estado que você é inscrito, você tem um número ilimitado de processos. Nos demais estados, eu tenho uma limitação de 5 processos por ano. Se eu ultrapassar de 5 processos por ano, eu tenho que obter a inscrição suplementar naquele outro estado. Mas pouquíssimos advogados fazem isso porque não tem controle nenhum, não tem Isso é fiscalização nenhuma. funciona, né, regra sem fiscalização é uma mera sugestão, né. Um aconselhamento. Sinceramente. E como foi empreender, né? Você se formou em direito, provavelmente, como que foi essa história até chegar à sua empresa? Que Os seus loucura. É, empreender eu acho que é a maior aventura que uma pessoa pode engatar, porque pular de um penhasco construindo paraquedas, né, no meio do caminho. e você pula desse penhasco, você tem todas as sensações negativas, o medo, suar frio, acordar no meio da noite, você nunca mais dorme em paz, mas ao mesmo tempo é aquela adrenalina que vicia, né, a coisa mais maravilhosa que você pode fazer. E foi isso, eu comecei a conversar com um dos advogados da empresa, eu trabalhei na Wall Street, depois fui para Madison Avenue, numa empresa corporativa, e não era onde meu coração estava, eu queria realmente ter mais controle sobre os clientes, eu queria ter mais contato com os clientes e queria fazer diferença na vida das pessoas também, porque quando você trabalha com imigração e criminal também, você vê ali, você vê o resultado. Eu queria isso, eu não queria fazer uma pequena parte, eu queria ver o resultado, enfim, era o meu perfil. E aí esse advogado falou: "Olha, você é inexperiente, mas você não é incompetente". Então ali virou uma chave: "Espera aí, talvez isso é possível". E a segunda coisa que ele falou: "Olha, empreender vai ser a decisão mais inteligente da sua vida ou a mais estúpida, mas você só vai saber isso depois que você fizer". E aí eu fui, né, primeiro abri em Nova York, abri uma escritório bem pequenininho em Nova York, depois foi aconselhado, falaram: "Olha, se você quer atingir aí os imigrantes brasileiros, vai para Nova Jersey", então eu fui para Newark, Nova Jersey, e dali as coisas começaram a deslanchar. Eu lembro que teve um dia que eu estava até tarde, e a questão foi a persistência, né, porque se eu tivesse desistido cedo, não teria acontecido nada. Talvez eu passei 1 ano e meio, quase 2 anos, número moderado de clientes, mas nada estrondoso. E aí esse dia eu lembro que eu falei assim: "Não, eu vou ficar", e eu cumpri o horário, eu ainda fui bem persistente nisso, eu cumpri o horário, eu ficava lá, eu insistia, eu ia a todos os eventos possíveis, para que as pessoas me conhecessem, eu fazia processo muitas vezes de, sei lá, $5.000 por $100 só para ser conhecida, só para o meu nome ficar conhecido. E eventualmente chegou um pastor e falou: "Olha, esse outro pastor da nossa igreja foi preso, ele é inafiançável, ele foi preso lá em Upstate New York, e a gente precisa de um advogado para ele". Isso eu lembro que já tinha até passado do horário, era depois das 6, eu estava indo no escritório, e eu peguei esse processo foi o processo que modificou a minha vida, porque de alguma forma a gente conseguiu fiança para esse pastor, e a gente foi capa da maioria dos jornais brasileiros, e foi uma virada muito rápida, mas também que eu não estava preparada. Então se eu puder dar aí um conselho para quem está começando a empreender, planeje o seu crescimento, porque às vezes o sucesso vem de uma hora para outra. E é importante estar pronto, porque eu aprendi esse crescimento planejado, pela dor, não aprendi pelo amor. Então, o seu principal conselho para quem quer empreender hoje nos Estados Unidos, planeje, Planeje. planejamento. Planejamento para imigração, planejamento para empreender, eu acho que é muito importante, porque quando o sucesso também, que a gente planeja, às vezes, muitas vezes a gente planeja falhar, mas a gente não planeja e se tudo der certo? É, E se de repente eu passar de ter de 50 clientes para 100 clientes de um dia para o outro? Que isso aconteceu praticamente comigo. Uma semana, na questão de uma semana, a empresa dobrou. E ali eu tive que contratar às pressas, e tudo aconteceu muito às pressas, e eu fui aprendendo na prática, o que foi incrível, mas poderia ter sido um pouco mais fácil. é. Com a gente aqui aconteceu algo parecido. A gente faturou a primeira nota fiscal no dia 1º de setembro de 2019. Comecinho de 2020 veio a pandemia. E aí o que que aconteceu? Eu fiquei naquela dúvida, o que que vai acontecer? Começamos a estudar o mercado e percebemos que tinha uma demanda reprimida de matéria-prima das operadoras de petróleo e gás que são importadas e eles estavam já estavam começando a ter dificuldades de importar esses equipamentos. Falei, é agora que a gente entra para suprir essa necessidade. E do dia para a noite nossas vendas quadruplicaram, quintuplicaram e a gente cresceu muito no comecinho da pandemia. E depois continuamos crescendo
durante toda a pandemia, mas teve que ser um planejamento muito rápido, porque as coisas estava difícil de manter a fábrica funcionando e, ao mesmo tempo, eu precisava aumentar a produção. Sim. Então, foi planejamento pela dor também, mas graças a Deus funcionou, a pandemia passou e os frutos, né, semeados e colhidos durante a pandemia continuam sendo colhidos até hoje. Bom, que bom, parabéns. Não, sua empresa é incrível, está sendo incrível também, que hoje eu conheci tudo e muito, muito legal. Ah, muito obrigado. Vou pedir as suas considerações finais, né, pedir para você, fica aberto aí o microfone para você, quiser mandar um abraço, um beijo para quem você quiser, né, e fazer as considerações finais, né, resumindo aí a nossa conversa, o que você acha que é importante. Claro. Bem, primeiramente te agradecer mais uma vez por esse convite, por esse bate-papo incrível e também por me dar a chance de conversar com a tua audiência, né, os empreendedores aqui. Eu queria agradecer também a vocês, a atenção, o tempo de vocês aqui. Espero que esse bate-papo tenha sido produtivo para vocês também, que tenham sido boas considerações. E só novamente frisar toda essa questão de planejamento e a questão de seleção do profissional, né. Eh, Novamente eu estou aqui, né, óbvio que eu vou falar um pouco de mim, tenho mais de 10 anos no mercado, na minha Uniló está realmente no mercado há mais de 10 anos no setor de imigração, sou advogada com doutorado, mas tem vários outros também, né, e o que eu estou dizendo é selecionar o profissional, checar as credenciais desse profissional, qual é a reputação desse profissional também, porque a imigração vai ser um dos projetos maiores que uma pessoa vai ter na vida. Que ela envolve realmente não só uma questão objetiva, mas ela envolve sonhos também. Então acho que essas são as questões, Já aproveitar aqui, claro. doutora Cavilga, como que eu checo as credenciais? Né, procurei um escritório de imigração, como eu tenho certeza que aquele escritório é de imigração, que os profissionais que estão me atendendo são advogados, devidamente inscritos no mercado norte-americano, como que eu faço essa checagem? Então, primeiramente, perguntar ali para essa empresa quem é o advogado, qual o nome do advogado completo e em que estado essa pessoa tem a inscrição com a ordem. E aí, em todo o estado, você só colocar o estado, por exemplo, Flórida, você vai colocar Flórida e você vai colocar a palavra bar, que é a nossa OAB, BAR. E ali você vai ter a oportunidade, naquele mesmo site, você vai poder checar se o advogado está inscrito, se o advogado já foi processado, se ele já teve alguma condenação por violação de ética. Eu acho que essa é a melhor forma para você ver se o advogado é um advogado americano. E num escritório de advocacia de imigração, geralmente na primeira consulta, eu vou ser atendido por um advogado ou algum assessor, um estagiário? Bem, no meu escritório você vai ser atendido por mim sempre. Tá. É por isso que até as consultas são um pouco limitadas. A gente poderia triplicar o número de consultas, mas eu acho muito importante que aquele primeiro contato seja com o advogado. É claro que todo advogado tem assistentes, tem assessores, senão a gente não conseguiria a carga de trabalho que a gente tem, mas é importante que o advogado esteja envolvido, não só no planejamento, nas consultas. Não adianta só vender, também tem que entregar o resultado. Eu fiz essa pergunta porque eu posso perguntar para o assessor, para o estagiário, para quem está me atendendo, ele falar, ah, o titular do escritório é fulano de tal, Sim. né? Eu checo lá no site, vejo que ele realmente é advogado, que ele é inscrito, que ele é idôneo, mas e se realmente, e se essa pessoa está me falando a verdade, entendeu? É esse que é o viés que eu fico preocupado. E aí é realmente conhecer o escritório, conhecer a pessoa, entender como que aquele escritório funciona, porque realmente, se a pessoa criar expectativa, eu só vou falar com o advogado, eu acho que não vai ter um escritório de advocacia que vai atender, principalmente no nível de Sim. sucesso que o empresário vai querer. Vai querer uma pessoa que fez centenas de processos, que tem uma experiência, tem toda uma carga de experiência alta e vai conseguir uma pessoa que vai estar no WhatsApp com você toda hora. Infelizmente Sim. não vai. Mas algum contata com assessores, mas entender que esse advogado tá com a mão na massa, esse advogado tem. É uma questão de conhecer também a reputação do A advogado. estratégia de condução do processo tem que ser do advogado. Eu acredito A firmemente que sim. metodologia do escritório tem que ser supervisionada e auditada pelo advogado. É lógico que ele tem braços que trabalham para ele, senão o volume torna impossível o Sim. trabalho, mas ele que está conduzindo tudo.
Essa é a forma correta, né? Essa é a forma ética de conduzir. E tem muitos advogados brasileiros, tem grandes amigos que são advogados brasileiros, que eu admiro demais, que conduzem dessa forma, sim. Eu brinco que é a forma mais difícil de conduzir um escritório de advocacia. Brinco que a gente não dorme. Mas é a forma correta. Se vai engajar num trabalho, faça corretamente, né? Sim. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o vosso coração, fazendo como que para Deus e não para os homens. Doutora, pode deixar algum contato para nós, para quem tiver interesse? Claro que sim, claro que sim. O nosso website, que eu acho que a gente vai colocar na tela, é o Vini, www.mignonelaw.com. Nosso telefone para contato, né? Claro que é o Estados Unidos, mais um, né? 973-494-5757. E a gente vai colocar o e-mail para contato também. tá ótimo. Doutora, muito obrigado. Agradeço de todo o coração. Foi muito bom, foi extremamente esclarecedor. Acredito que as principais dúvidas que eu tinha, e provavelmente também o nosso público tinha, foram sanados. E agora são detalhes que cada um, né, procure um profissional competente e faça, né, siga exatamente o que a doutora falou, planejamento e o mais importante, né, se o advogado falar para você mentir qualquer coisa, não é o caminho, né? Procura um advogado, é a verdade, né? A verdade sempre tem que prevalecer. Então, né, todo caminho tem que ser pautado pela verdade, pela honestidade, e fazendo as coisas certinho, pode até demorar um pouco mais, mas faça a coisa certa, né? Não busque atalhos. Tudo na vida que a gente busca atalho gera um problema lá na frente. Então, faça do jeito certo, planejando bastante, procure um profissional competente, faça como eu vou fazer, né? E como eu estou fazendo, Claro. e as coisas sempre vão dar certo, não tenho dúvidas, né? O momento é propício, mesmo a gente tendo aí agora uma política anti-imigratória, mas aquilo que a gente falou no início, provavelmente vai estreitar, né? Vai barrar muito o ilegal, mas aquele que tem a agregar, aquele que tem para plantar nos Estados Unidos e empreender nos Estados Unidos, sem dúvida, sempre será muito bem-vindo, principalmente com esse novo governo, né? Exatamente. Pessoas que querem empreender ou investir nos Estados Unidos sempre vão ser bem-vindas. Isso aí. Doutora, muito Muito obrigado. Foi um obrigada. prazer O enorme prazer foi e meu. as Muito portas estão obrigada. sempre abertas. Obrigada. Obrigado, doutora. Obrigada.